Projeto Marcas da Memória, 30 de junho de 2011. Entrevista com o Jefferson Luiz de Barros Costa. Entrevistador Pedro Dantas, presente Tasso Araújo. Então, Sr. Jefferson, eu queria começar a entrevista o senhor falando um pouco onde o senhor nasceu, como foi sua infância. Bom, eu nasci na cidade de Quebrangulo, uma cidade do interior, terra de Graciliano Ramos, né, onde ele nasceu. E vim para Maceió muito pequeno, entendeu? Meu pai mudou-se para cá, para que eu pudesse estudar, né? E teve uma vida normal, assim como toda criança e todo jovem de classe média, né? Uma vida normal. Fui aluno da escola pública, inicialmente no Colégio Dom Pedro II e depois no Colégio Estadual de Alagoas, tá? Então, eu terminei na época o chamado curso científico, passei um período não consegui ser aprovado no vestibular de imediato. Passei um período, inclusive fui jogador de futebol profissional, joguei alguns clubes aqui de Maceió, joguei no Maranhão. Depois eu entrei em 1971, eu fiz vestibular e entrei na Universidade Federal de Alagoas. Foi aí que começou a minha militância, certo? Através do PCR. Ou seja, se o senhor permite a gente voltar um pouquinho, falar um pouco da infância, assim. O senhor nasceu em Quebrangulo. Isso. Aí veio para Maceió com que idade? 6 anos. Com 6 anos? É. O senhor tem alguma lembrança de Quebrangulo, dessa mudança? Não, uma cidade pequena do interior, assim, sem nada de extraordinário, nenhum fato assim que destaque. Entendeu? Uhum. Tem muita. Lembra de alguma coisa assim dessa mudança de sair de Quebrangulo, vir para Maceió, estranhar a mudança de tamanho da cidade? Não houve. Até que Maceió também era pequena, uma cidade pequena naquela época, né? Não houve assim nenhum choque de mudança, não. Foi normal. Uhum. E qual era a profissão do seu pai? Você disse que era de classe média? Era negociante. Negociante. Era. E como foi a educação assim que ele lhe deu, que a sua mãe lhe deu? Como era dentro de casa? Não, dentro de casa nos era cobrado muito estudo, mas em termos assim, políticos, nenhuma educação política, era cobrado assim, muito estudo, né? Tinha muito que estudar, trabalhava e estudava, né? Ajudava ele nos negócios e estudava. Uhum. Ajudava como? O negócio dele, inicialmente ele tinha uma barraca no mercado público, aí a gente ajudava, eu e meus irmãos, a gente ajudava, entendeu? E sempre estudando, sempre sendo cobrado muito por estudo. Uhum. Com ele tinha uma barraca no mercado público, é? Era. Aí negociava o quê? Um gênero alimentício. Uhum. Naquela época não existia ainda os supermercados, né? Uhum. Eram quantos irmãos? Éramos 6. Eu mais 6. Uhum. E como foi assim, como foi que vocês entraram na escola? Com que idade? Já aos 6 anos eu comecei a estudar. 6 anos? É. Antes eu estudava assim numa escola particular, lá no interior. Na escola mesmo, eu fui aqui em Maceió, com 6 anos. Uhum. E como foi? Você gostava da escola? Gostava, eu fui aluno bem razoável durante o chamado curso primário, né? Fui um bom aluno. Quando eu entrei no secundário, eu já, por exemplo, eu entrei muito jovem naquela época. Por exemplo, você tinha que ter pelo menos 11 anos para entrar, ou 10 anos e 6 meses. Eu entrei, não tinha nem 11, tinha ainda 10 anos e 6 meses, aí eu consegui entrar na primeira série do ginásio, né? E nesse ano foi muito bom, eu fui reprovado, eu cheguei a ser reprovado na primeira série e repeti, né? E daí em diante eu fui um aluno razoável, mais ou menos. Foi. E como foi que surgiu? Tem alguma lembrança desse período? Alguma coisa que você... Alguma lembrança marcante? Não, só as amizades, né? Era um clima assim muito bom, muitos amigos e tal. Muito boa assim, mas sem nenhuma militância. Naquela época tinha um pessoal que já militava, né? Por exemplo, o Manuel Lisboa era aluno lá no estadual também. Eu conheci ele assim à distância, tinha o Rolo, que eu falei. Eles eram da mesma faixa etária? Não, eles eram um pouco mais velhos. Aí você observava?
Era, observava, assim. Uma certa, tinha também o pessoal da direita, né? Que tinha aqui uma, chamava Patrulha Nacional Cristã, que era assim de orientação fascista mesmo, né? Era o pessoal de direita, que congregava o pessoal da direita mesmo, radical, sabe? Uhum. E nessa, eu acompanhando sempre os dois lados, né? Os dois lados? É, acompanhando assim, observando, né? Não seguindo assim, né? Observando. Uhum. Entendeu? E o senhor achava, se via claramente assim, que eram dois lados? Tinha um lado da... Bom, veja bem, depois é que eu fui ter essa clareza das coisas, né? Tinha a atuação desse pessoal da chamada Patrulha Nacional Cristã, que era realmente fascista, né? Uhum. E o pessoal da esquerda era... Eu não tinha essa clareza de esquerda e direita, mas tinha, diferenciar mais ou menos a atuação dos grupos, né? Uhum. Uma coisa interessante que eu me lembro disso aí, aqui tinha uma loja no comércio, que o dono era militante do PCB. E uma coisa que me chamou a atenção, na época da Revolução Cubana, ele botou umas fotos lá de Fidel Castro, de Che Guevara, não sei o que lá. Isso me chamou muita atenção, achei interessante, é que ele sempre passava e olhava lá na vitrine, estou na vitrine mesmo da loja, né? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção e eu olhava muito assim. E pensava o quê? Tinha assim, eu achava aquilo interessante, mas não tinha ainda, era 1958, né? Em 1958 eu tinha 10 anos de idade, não tinha ainda, né? Mas era uma coisa que me chamava a atenção, né? Achava bonito, achava romântico. Achava aquela turma barbuda assim, né? Eu quero mais fotos, não sei o que, entendeu? Já é interessante. É. E esse pessoal da Patrulha Cristã, como é? Patrulha Nacional Patrulha Cristã. Nacional Cristã. Por que você dizia que eles eram fascistas assim? O que eles Não, isso faziam? depois. Eles eram muito assim de cantar o hino, assim, aquelas reuniões de, sabe? Eles, inclusive tinham, lá no colégio estadual, eles atuavam lá, né? O chefe desse negócio era professor lá do colégio, entendeu? E eles tinham uma atuação assim muito... Entendeu? Depois é que eu fui discernindo as coisas melhor, né? Mas eles eram como? Eram violentos? Eram... Não, violento não posso dizer de violência física. Né? Não posso dizer de violência física, mas eles eram muito incisivos assim nas coisas deles, sabe? Mas não era de violência física, não. Eu tive nenhum testemunho disso, não. E tinham debates assim entre eles e Manuel Lisboa, esse rolo que você falou? Não, tinha, por exemplo, eu me lembro na época, por exemplo, isso já mais adiante, tinha sempre, teve um diretor lá do colégio estadual que ele fazia sempre o hasteamento da bandeira toda segunda-feira, né? Entendeu? Então, cada turma indicava um orador para fazer, né? E o pessoal da esquerda tinha. E tinha também, quando caía deles, era aí, nessas horas você viu a diferença. Diferenças e tal. Na hora do... Conta mais sobre isso, eu achei. Como era isso? Quais eram as diferenças? Não, assim, no teor dos discursos, né? Tinha, mas era um orador que ia fazer um discurso na hora do hasteamento, é? Era, antes do hasteamento, né? Toda segunda-feira. Toda segunda. E na sexta ele arriava a bandeira, né? Aí falava, nesse discurso podia falar sobre falar, o que quisesse. Aí o que é que eles falavam? O que é que o pessoal da esquerda... Cada um dentro da sua visão política dava, né? O seu recado lá dentro. Entendeu? Era algo rápido assim? Não, era normal, uns 10 minutos. 10 minutos? Por aí, né? Era uma coisa interessante esse hasteamento. O diretor até, ele era meio nazista, né? Ficava assim muito... Entendeu? A gente tinha umas... Mas eu acho, hoje eu vejo, por exemplo, respeito muito o trabalho que ele fez naquela época. Apesar de discordar, assim, ideologicamente dele, mas eu respeito muito o trabalho que ele fez como diretor do colégio. Primeiro ele dava essa liberdade, sabe? E depois acho que foi o tempo mesmo do Colégio Estadual de Alagoas. Acho que a partir dali ele praticamente acabou, né? Ele existe hoje, mas sem nenhuma expressão. O Colégio Estadual era um colégio, era o colégio de referência aqui de Alagoas, né? Depois dele acabou. E o que é que você observava assim? Você falou de Manuel Lisboa, de Holly. O que é que você via eles fazendo assim, à medida que o senhor foi crescendo? Não, veja bem, eu não acompanhava. Por exemplo, eu depois, por exemplo, o Holly eu ainda acompanhei ele até o terceiro ano. Nós terminamos no terceiro ano juntos, né, na mesma turma. Mas ele aí não tinha muito tempo. Ele foi para Recife. O Manuel Lisboa também foi para Recife. E eu só
Só muito tempo depois eu vim ter contato, assim. O Roller, contato político com o Roller eu não tive nenhum. Entendeu? Tive com o Manuel Lisboa, que ele era um dos dirigentes do PCR. Uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito pela sua coerência, pela sua honestidade, pela sua, entendeu? Pela sua militância. Respeito muito. Foi um militante muito... Era uma pessoa muito correta, entendeu? E muito coerente. E... Conta mais assim, como foi então? Aí, como foi, de onde surgiu esse interesse por futebol? Você disse que foi jogador profissional de futebol? Não, isso nasceu no colégio, né? O colégio dava muita ênfase a esporte e tal, e ali comecei a jogar e fui desenvolvendo. Razoável, mais ou menos, não era grandes coisas não. Você jogava em que posição? Goleiro. Goleiro? É. Aí como foi? Aí você começou... Com que idade você quis ser jogador profissional? Olha, eu comecei com 17 anos. 17? É. Mas também foi uma carreira curta. Passei uns tempos aqui, depois cheguei a jogar no Maranhão. Uns tempos depois eu voltei para Maceió. E aí, praticamente aí eu fui vestibular, passei e encerrei a carreira. Foi morar sozinho no Maranhão? Fui. Ficou quanto tempo lá? 6 meses só. Mas deu para amadurecer bem lá? Como foi? Foi um período bom assim? Não, foi uma coisa assim, não teve grandes mudanças não, sabe? Não. A minha mudança de vida mesmo começou quando eu passei no vestibular, que eu conheci esse pessoal da militância. Eu acho que aí foi quando eu comecei a realmente ter uma visão política mais clara, entendeu? Antes eu era assim, minha visão política limitada a livros de Jorge Amado, as coisas que a gente lia no colégio mesmo. Então eu gostava muito de Jorge Amado, lia a obra dele assim, toda direto, né? Ah, foi? Foi. Conta como foi esse contato com a obra de Jorge Amado? Foi no colégio, na biblioteca, comecei a ler, né? Mas eram os professores que passavam? Nem tanto assim, comecei a frequentar a biblioteca e fui abrindo a cabeça e comecei a ler, né? Comecei a ler Jorge Amado, gostei muito e li a obra dele assim, direto, todos os livros assim, terminando um e começando o outro, entendeu? Quais foram que você mais gostou assim? Eu achei na época muito importante aquele Subterrâneo da Liberdade, né? Que era a ação do PCB no Estado Novo, né? Achei muito interessante aquilo ali, que me abriu assim, mais ou menos os horizontes, mas uma coisa ainda incipiente, né? Depois, com contato mesmo com obras assim, que eu só me entendo depois da... Entendi. E então, o senhor se formou no ginasial, foi Isso. tentar ser jogador de futebol uma época. Eu já tinha terminado o colegial, né? Sim. Aí, depois disso, eu fiz vestibular da História na UFAL, né? Aí foi quando eu entrei em contato com esse pessoal. Como foi isso? Olha, esse contato foi uma pessoa que veio aqui, ele era um militante que morava aqui em Maceió. Um cara também, um sujeito assim, um cara muito correto mesmo, um cara militante assim, era um cara tão... Ele levava uma vida assim, franciscana mesmo, sabe? Ele até, a roupa que ele usava era a gente que dava, o pessoal que dava, era um cara assim, uma vida muito... Era um militante assim, extraordinário também. Eu conheci ele por Flávio. O nome dele não era esse, era o nome... E ele manteve o primeiro contato e eu me cooptando assim do partido para colaborar com o partido. Eu me propus fazer esse trabalho, né? Inicialmente a gente começou no movimento estudantil, porque naquela época não tinha, já estava a repressão mesmo violenta, né? 70, anos 70, 71. A repressão já estava violenta. Então esse primeiro trabalho foi no movimento estudantil, tá? A primeira coisa foi assim, retomar o diretório central, né? E através disso estimular os diretórios acadêmicos, né? As entidades, por exemplo, estudantis, por exemplo, o Teatro Universitário, a FADU, a Federação de Esporte, entendeu? E aí a gente desenvolveu um trabalho bem básico mesmo, era uma coisa bem que não tinha nada, entendeu? O DCE tinha sido praticamente desativado há uns tempos e estava se limitando a fornecer carteira de estudante, né? Então quando a gente nós assumimos isso aí, por exemplo, foi juntamente com o Denis Agra, não sei se vocês viram alguma referência do Denis. Não, o Denis é falecido, faleceu ele, desse pessoal mesmo da militância na época, faleceu o Denis Agra, o Breno também, que era irmão dele, o Denis Menezes, os três já faleceram, né? Então, basicamente fomos nós cinco, eu, o Fernando, o Denis Agra, o Breno Agra e o Denis Menezes.
a gente começou no movimento estudantil, né? Aí nós fomos ativando, por exemplo, o Denis foi o primeiro que foi o presidente do DCE, no ano seguinte eu fui presidente do DCE, e nós conseguimos reativar, assim, de uma maneira incipiente, mas reativar todos os diretórios acadêmicos, botando para funcionar, todos eles. Tinha um jornalzinho, o DCE dava um apoio assim, material e também de imprimir o jornal aquele, entendeu? Então conseguimos que cada um dos diretórios tivesse um jornalzinho, publicasse regularmente um jornalzinho, mesmo que fosse uma coisa assim incipiente, mas era alguma coisa. Por exemplo, o Teatro Universitário, nós resgatamos o Teatro Universitário, que tinha tido um trabalho muito bom há uma determinada época, que estava desativado por falta de recursos, por falta de apoio. Então nós reativamos o Teatro Universitário. Eles conseguiram montar várias peças aqui na época, entendeu? Reativamos, tinha um festival universitário de música popular, que tinha sido realizado já anteriormente, há alguns anos. Nós conseguimos reativá-lo, realizamos aqui 1 ou 2 festivais ainda, a nível do Norte e Nordeste. E fizemos palestras e... Bom, basicamente, no movimento estudantil era isso, né? O nosso trabalho dava ênfase assim, a questão mais estudantil mesmo, aquela questão do... Eles estavam tentando já implantar o ensino pago, né, na universidade. Então a grande luta foi essa contra o ensino pago, contra a privatização, né? E, por exemplo, na época, quando eu comecei, era gratuito, era totalmente gratuito, você não pagava nada. Depois eles já cobraram R$5, não seria R$5, a moeda da época era cruzeiro. No ano seguinte já cobraram 17, quer dizer, já estavam tentando fechar a residência universitária, o restaurante universitário, e nosso trabalho foi basicamente uma luta contra isso aí, né? E essa luta assim, de palestras, e de publicação de jornais e tal, uma coisa muito ainda, porque a repressão era muito violenta, muito pesada. Por exemplo, essa repressão era tão presente que a gente conseguiu, por exemplo, tem os trotes, né, os calouros, e o DCE aqui era quem divulgava o resultado vestibular. Tradicionalmente a universidade passava a relação e o DCE divulgava esse resultado. Então nós tentamos fazer isso numa concentração ali aqui na Praça de Goiânia, uma praça que ficava de frente à reitoria da universidade e a sede do DCE. Nós tentamos concentrar todo mundo ali, entendeu? Para dar o resultado. A polícia passou proibido e passaram a noite toda rondando ali a praça, para quem não ia fazer, não tinha nada disso. Era apenas uma forma de você juntar o pessoal. Não tinha nenhum interesse, até porque não tinha clima para... né? Mas mesmo assim eles proibiram, entendeu? E a polícia passou a noite toda rondando a praça para não permitir qualquer aglomeração. Era uma época assim de repressão muito pesada, por exemplo, censura prévia, essas peças teatrais que se apresentavam, você tinha que submeter o texto antes à Polícia Federal, um show que fosse apresentado, tinha que submeter tudo à Polícia Federal, a relação das músicas que seriam cantadas, tudo você tinha que submeter previamente à Polícia Federal, a censura da Polícia Federal. Mas mesmo assim nós conseguimos fazer um bom trabalho. Assim, nós tivemos uma experiência aqui, a gente fez uma primeira semana do estudante, era uma semana toda, incluindo o dia do estudante, era uma semana toda de eventos. E aconteceu um negócio interessante, que a gente anunciou a presença naquela época o Chico Buarque estava fazendo aquele show do circuito universitário, né? E estava coincidindo ele vir fazer um show em Recife. E pra gente ficava muito caro, não dava nem pra pensar trazer o Chico Buarque aqui, era muito caro, porque ele fazia show com o MPB4. Era no mínimo 5 passagens de avião de volta, que era pesado. Mas como ele vinha para Recife, nós tentamos um contato. Mas aí ele não foi impossível, porque parece que a irmã dele casar no dia seguinte. Aí ele terminou o show e viajou imediatamente para o Rio de Janeiro. Aí nós ficamos sem nada, né? Aí foi quando nós conhecemos aquele pessoal do Quinteto Violado. Entendeu? Nós fizemos uma amizade boa com aquele pessoal, eles fizeram um show aqui pra gente, depois voltaram outras vezes aqui, mas só fizemos outros shows com ele, entendeu? E a gente ficava muito atento, pegando pessoas artistas que passavam, por exemplo, não sei se vocês não conheceram, assim, Antônio Adolfo, era muito sucesso, uma música de sucesso, né? Ele andava viajando o Brasil pesquisando, ele andava numa Kombi viajando o Brasil pesquisando música. E chegou aqui, né? Mas só a gente manteve um contato com ele, ele era uma pessoa assim, de relativo sucesso, um bom músico, não sei o quê. Aí nós conseguimos, ele ficou hospedado lá no DCE, dormia lá no colchonete, fazia refeição na sala universitária e fizemos uns shows com ele aqui. Então a gente aproveitava muito essas ocasiões
E ia fazendo esses eventos sempre dentro do possível, porque a gente não tinha... A nossa fonte de renda era só a carteira de estudante. Praticamente a renda que a gente obtinha com a carteira de estudante. Aí com isso aí a gente sustentava o teatro universitário, sustentava o diretório acadêmico, entendeu? A FADUA, que era a Federação do Esporte. Apesar de naquela época o governo estimular muito o esporte, ele dava muito dinheiro, mas só dava para quem rezasse da cartilha dele. Como a FADUA aqui era na mão do pessoal de esquerda, aí não tinha, era tratada a pão e água. Aí isso aí o DCE chegava junto com algum dinheiro, entendeu? Para realização dos jogos, viagem por... O presidente da FADU na época, inclusive, era o ex-governador Ronaldo Lessa, que era de esquerda, militante de esquerda também, entendeu? E não tinha ajuda nenhuma da universidade, né? Aí o DCE sempre ajudava, sempre bancava, entendeu? Com esse dinheirinho que a gente arrecadava das carteiras de estudante, a gente conseguiu o milagre de fazer tudo isso, imprimir jornal, entendeu? Tinha um jornal mensal. E peça assim de mimeógrafo, era um trabalho miserável, assim, primeiro era um mimeógrafo manual, depois nós compramos um mimeógrafo elétrico, aí melhorou um pouco, mas sempre saía regulamento. Tanto o jornal do DCE como dos diretórios acadêmicos, tudo era feito lá no DCE, a mão de obra toda era lá. E com relação ao partido, bom, o trabalho de partido basicamente era de panfletagens, né, que tinha, a repressão era terrível mesmo, né? Mas a gente conseguiu fazer assim, muitas panfletagens aqui, a gente deu muito trabalho. Acho que nós conseguimos fazer, fizeram aqui os Jogos Estudantis Brasileiros, secundário, né? Foi aqui dentro do CEPA, vocês conheceram o CEPA aqui. O CEPA é um complexo educacional enorme, tem aqui na Avenida Fernando, enorme no mundo, né? Ginásio de esporte, piscina, hoje está. Mas naquela época funcionava, então nós fizemos uma panfletagem lá dentro, esses caras ficaram malucos, né? Todo parado policial lá dentro, nós fizemos uma panfletagem lá. Nós fizemos panfletagem, por exemplo, no 7 de setembro. Isso parece uma bobagem, né? Hoje, pô, você entregar um panfleto, você entrega até... Mas naquela época, devido ao clima assim, muito, né? Muito acirrado mesmo, isso era um trabalho que você corria risco até de vida, um negócio desse. Um confronto com a polícia, né? Então, nós fizemos esse trabalho, muita panfletagem, entendeu? Nunca tivemos assim, nenhuma ação armada. Não era a política do partido assim. Ele, claro, lutava pela... Era mais na base assim, do abaixo da ditadura, né, pelo restabelecimento das liberdades democráticas. E tinha como perspectiva, claro, a revolução, né? Mas isso era uma coisa a mais longo prazo, né? Você tinha a visão de que teria que politizar, né? Para chegar lá. Mas aí no meio do caminho houve. Em 1973 aí, nós fomos todos presos, entendeu? Inicialmente, por exemplo, numa sexta-feira, nós estávamos na Rua do Comércio, que era o centro, e todo mundo ali, você queria se encontrar, ir para a Rua do Comércio, ali era o centro toda. E a gente estava lá e começou a notar a presença de pessoas estranhas, sabe? Muita gente assim. Por exemplo, eu estava conversando com meu irmão, com o Fernando. Eu estava aqui conversando, chegava 2, 3 caras estranhos, ficava junto. A gente saía um pouquinho, chegavam outros, tá? E a gente notou claramente que ia ser preso, né? Aí, eu já era casado nessa época. Aí eu vim para casa, que eu morava longe, o Fernando foi para casa dos meus pais. Aí ele foi preso na sexta-feira de tardezinha. Ele foi preso na sexta de tarde. Aí à noite eu estive lá na casa dos meus pais. Mas cadê Fernando? Eu disse, não chegou ainda. Não sei, mas como era acostumado a demorar, eu nem imaginei que ele tinha sido já. Bom, mas a gente ficou, como a gente já estava mais ou menos prevenido para essa possibilidade, no sábado de manhã, aí eu fui em casa, né? Peguei um táxi. Aí quando eu dobrei assim na esquina para chegar lá em casa, eu vi que tinha uma veraneio parada na porta da minha casa. Naquela caminhonete veraneio, né? Aí eu achei estranho e não mandei o táxi parar, mandei que ele passasse direto. Aí ele dobrou a esquina, quando ficou protegido da visão, eu desci do táxi e o táxi seguiu. Aí eu vi quando essa veraneio passou, acho que atrás do carro, né? Aí eu achei que eles teriam ido embora. Aí fui para casa. Quando eu empurrei a porta, estava cheio de... Aí já estava 2 irmãos meus já amarrados assim. O Fernando já tinha sido levado na véspera, né? E estava 2 irmãos meus assim, amarrados na poltrona, um primo também.
Aí quando eu empurrei a porta, o cara aí, o metralhador, assim, você está preso. Mas por quê? Polícia, não interessa. Aí me amarraram também, lá daqui a pouco essa taverna aí voltou, eles jogaram a gente dentro e cobriram com lençol e começaram a rodar, né? Em determinado local, eles aí descobriram a gente, botaram aquele capu e desceram com a gente. Aí começou a sessão de tortura, entendeu? Assim, eles usavam muito o choque elétrico naquela época, aquele telefone de campanha do quartel, né? Que eles usam no quartel, dava um choque terrível, né? E os interrogatórios, e pancadaria, e, entendeu? Aí, com a continuação, eles foram prendendo. Prenderam o Breno, o Denis foi preso depois, porque o Denis, inclusive, estava servindo ao exército na época, ele fazia NPOR, estava servindo o exército, ele foi preso já depois. O Denis Zaga estava no Rio de Janeiro, quando voltou prenderam ele também. E a gente ficou lá, sofrendo as torturas. Passamos uma semana desaparecido. Eles levaram, sequestraram meu pai, minha mãe, meus irmãos, entendeu? Só o mais novo e minha irmã que estavam fora, não estavam aqui em Maceió. Mas quem chegasse lá em casa não ficavam presos. Eles invadiram a casa assim, 7 horas da noite, 7h30, apagaram as luzes da rua toda. E invadiram minha casa, reviraram tudo, foi aquela loucura. Aí levaram meu pai, minha mãe e esses meus irmãos, a proporção que iam chegando em casa, eles iam prendendo e levaram. Aí meu pai e minha mãe liberaram uns 3 dias depois, meus irmãos, os 2 que não tinham nada. Aí ficou eu e o Fernando, né? Nós passamos uma semana sequestrados. Isso aí vendo as sessões de tortura. A tortura basicamente foi no primeiro dia, né? No primeiro dia foi, depois era mais a tortura psicológica, era você ouvir os gritos de quem ia chegando, eles torturando os outros, né? Por exemplo, eles entraram, eu vi que o Fernando estava assim numa outra sala, mais ou menos da frente a mim. O cara entrava lá, dava um tiro lá, a sensação que você tinha é que o cara tinha assassinado ele, né? Esse é o tipo de tortura psicológica que é terrível. E até numa sexta-feira aí eles chegaram lá pelo dia e as conversas querendo que dissesse, não sei o que, você foi visto com isso, com fulano, não, não vai falar não, né? Você sabe que a repressão mata, não sabe? Você não vai falar não. Aí saíram, quando foi de noite eles chegaram, né? Era zoado, era tudo de opala, de veraneira, chegaram aquela. Aí chegou uns caras lá, disse, como é que vai abrir o jogo não? Vai não, né? Aí ele chamou assim, tira as algemas dele. Aí tirou a algema, amarrou com a corda, tomou pra trás, amarrou com a corda. Aí botou o tal do capu, que aquilo é um negócio terrível, né? Você fica com a sensação de... Aí o cara sai levando, bota você pra trombar nas coisas assim, entendeu? Você fica completamente desvaqueado, é uma tortura psicológica terrível naquele capu, que você fica sem saber pra onde vai, com quem, entendeu? Bom, aí jogaram dentro da mala do carro e começaram a rodar. Andaram, chegaram em determinado local, aí me jogaram dentro de um buraco lá, de uma cova, né? Como se fosse uma cova. Aí começaram a interrogar. Coisa assim que não tinha nem nada a ver com nada, né? Aí, sempre na história, você sabe que a repressão mata, né? Aí o cara me puxou assim e me deixou de joelho, né? Aí deu um tiro, não sei se foi tipo festinha ou foi bala real, e ele errou propositadamente, porque não tinha como ele errar pela distância, né? Aí ele deu um tiro, né? A sensação que eu tive foi aquela sensação de morte. Eu esfriei e caí assim, né? Aí eles começaram a dizer, esse filho da puta não sabe de nada não, leva ele. Aí levaram ele pra... E fizeram isso com os outros também, né? Esse era o ato final, acho, da... Bom, aí quando foi, isso foi acho que numa sexta-feira, aí um dia ou 2 depois, aí nós fomos transferidos aqui pro DOPS. Aí passamos ainda 30 dias incomunicável, né? Sendo chamado pela Polícia Federal para ser ouvido. A universidade mandou uma pessoa para ouvir a gente também, abrir um inquérito para a aplicação do Decreto-Lei 477, né? Que é da suspensão. Quer atender? Não, eu desligo. Viu? Aí passamos 30 dias incomunicáveis aí no DOPS.
na cela do DOPS. Depois aí passamos a receber visita normalmente, mas de vez em quando ainda tinha umas visitas do pessoal entendeu? Do pessoal do DOI-CODE, né? Que ainda alguns deles ainda visitavam lá e fazendo ameaças, entendeu? Um dia chegou, a gente tinha almoçado, aí chegaram dois camaradas do exército, cara meio maluco assim, né? O cara com um negócio de um bilhete, como se fosse um pedaço de papel rasgado assim, com um bilhete ameaçando a filha de um deles, né? De um desses dois que estavam lá. Como se fosse algum amigo nosso ou algum militante ameaçando a filha dele. Aí esse cara chegou louco, rapaz, ele virou tudo lá, disse, bota uma bomba aqui, mata vocês tudinho. Esse cara pegou maluco. Eu não sei se isso era alguma coisa psicológica ou se realmente isso foi verídica, essa história do bilhete, não sei. Até porque eles faziam terror mesmo lá dentro do quartel para justificar aqueles atos, porque a maioria dos militares não concordava com a tortura. Eu, por exemplo, eu servi o exército e todo mundo gostava de mim, eu era atleta, aqui todo mundo gostava de mim, era uma pessoa normal, assim, muita gente dentro do quartel gostava de mim. Então, para justificar, eles até fomentavam assim, alguns atos de ameaça, que não tinha nada a ver com a gente. Essa não era a nossa de ameaçar matar ninguém, não era. Você quer atender? Atendo. Dá uma pausa aqui. Né? Desse tipo, assim, de ameaças e tal. Mas aí depois, passado um certo tempo, nós fomos transferidos para penitenciária, né? Aí a partir daí foi mais tranquilo, né? Recebendo visita de família e tal, e a gente foi mais tranquilo. Entendeu? Bom, isso aí implicou em 3 anos de suspensão da universidade e essa prisão durou 7 meses. Nós passamos 7 meses presos. Né? Fomos julgados aí pela auditoria militar. Fomos condenados, acho que eles condenaram aos 7 meses, por coincidência já tinha cumprido, aí fomos liberados, entendeu? Bom, aí veio a batalha pela sobrevivência, né? E aí eu, com essa... Bom, um tempo depois eles prenderam, por exemplo, conseguiram prender o Manuel Lisboa, prenderam essa pessoa que vivia aqui, que na época ele conseguiu ir embora. Ele não foi preso aqui por muita sorte, até porque não conheciam ele, porque ele era uma pessoa que, entendeu? Prenderam o Manuel Lisboa e assassinaram, todos os dois foram assassinados, né? O Manuel Lisboa em Recife e o Flávio foi preso, acho, não sei, nunca tive muita, mas me parece, pelas notícias dela, foi na fronteira aí. Todos os dois foram assassinados. E com isso aí o partido foi praticamente desativado e eu também parei a minha militância, né? A militância parou por aí. Mas aí veio a luta, aí eu passei, por exemplo, acho que até 1980 sem poder trabalhar. Entendeu? Eu já era casado, tinha filho já. E passei esse tempo todo praticamente sem poder trabalhar, morando na casa de sogro e tal. Quando foi em 1980, 79, 80, teve um governo aqui do Guilherme Palmeira, que por sinal é irmão do Vladimir Palmeira. Ele era governador e tinha um secretário de saúde aqui, era uma pessoa que tinha tido uma militância estudantil na época da juventude católica, não sei o quê. E ele foi muito solidário com o pessoal da esquerda. Ele pegou todo o pessoal e levou lá para a Secretaria de Saúde. Aí começou a empregar esse pessoal todo, né? Entendeu? Aí já era. Foi quando já estava começando a abertura e tal. Então ele levou todo mundo lá para a Secretaria de Saúde. Aí nessa época já tinha sido preso o Valmir Costa, que era também um dos dirigentes do PCR, o Valmir Costa, a Selma Bandeira. Eu nunca tive contato com eles antes disso, mas eles eram também. Depois, aí ele levou para lá o Valmir, levou a Selma Bandeira. Selma, você ouviu falar na Selma? Foi deputado estadual, que era uma pessoa muito combativa, ela era mulher do Manuel Lisboa, né? A gente pregou esse pessoal, todo o pessoal de esquerda aqui, que tinha sido preso político, levou para lá e deu todas as condições de trabalho, entendeu? Aí foi quando a coisa começou a clarear. Mas esse período de 73 até 80 foi, ninguém conseguia emprego para nada, né? Era muito difícil conseguir alguma coisa. E lá para cá, e quando terminou a suspensão, eu fiz vestibular de Direito, né? Passei, terminei aí. Comecei a trabalhar lá nos sindicatos bancários, que eu venho até hoje. Então é isso aí. Assim, então, já que o senhor terminou esse relato, assim, podia voltar um pouco, eu achei interessante. O senhor falou que serviu no Exército? Servi, eu fiz NPOR. NPOR? É. Eu quero como CPOR, é? É,
Pra formação Oficial da oficial. reserva, sim. Oficial da reserva. É. Como foi isso? Foi em que época? Foi antes Foi antes. de ser futebol? Foi em 67. Foi em Foi 1967. com quantos anos? 16, foi? 18. 18. É. Depois de... 66, 67. Antes da militância, né? Ah, sim, antes da militância. Antes, é. E como foi no exército? Foi normal, bem, não tinha assim essa. Tinha só a curiosidade das coisas, né? Mas não tinha ainda uma visão política, claro. Né? Mas não qual era a visão política dentro do exército, assim? O senhor não observou, não? Os professores, os oficiais? Não, Já tinha tinha... assim, pera bem, foi uma época. Porque a repressão mesmo violenta, ela veio ser reativada em 69, por aí, né? 68, 69. Eu não peguei essa. Sim, tinha muito treinamento, guerrilha, não sei o que e tal, essas coisas, mas não tinha aquela lavagem cerebral violenta, não tinha muito na época, não, sabe? Claro, se eles descobrissem que alguém fosse de esquerda, alguma coisa, era, né? Mas não tinha ainda essa. Depois de 69 para 70, por exemplo, o Denso, ele tinha feito também o NPR. Aí tinha um estágio, você fazia o NPR, depois fazia um estágio de 45 dias, já como oficial. Né? O Denso foi preso exatamente nesse estágio. Entendeu? Quando ele estava estagiando, ele foi preso. O presidente do quartel levaram ele para Recife, lá para o Loicode. Lá ele passou, não sei como não mataram ele. Uhum. O cara tinha um verdadeiro ódio a ele. Né? Uhum. E como é assim, o senhor lembra dentro do exército algumas conversas, algumas coisas que tinham relação, justificando assim o golpe, justificando o regime militar? Não tinha assim essa lavagem cerebral, não. Tinha sim, claro, eles tinham a ideologia, né? Sim. Existia a ideologia deles, mas assim, de lavagem cerebral pesada, não tinha. Mas qual era essa ideologia? O que é que o senhor observava? Não, era a ideologia normal mais para a direita, né? Mais para a direita mesmo, né? Mas assim, dizer não, era uma coisa que você tinha lavagem cerebral, de como eles faziam depois, né? Mas isso não existia, entendeu? Pelo menos na minha época não tinha. Uhum. Entendeu? Então, passando um pouco à frente, nessas panfletagens que vocês faziam, teve algum episódio marcante, alguma situação de perigo, alguma coisa assim? Vocês, como era? Vocês tinham muito medo? Era uma coisa feita de madrugada, né? Fazia sempre de madrugada. Tinha umas coisas interessantes, assim. Uma vez foi dando panfletar e quando a gente chegou numa casa que eu dando panfleto, o cara tava lá na porta, assim, dando a cara. Aí, boa noite, tá aqui o panfleto. E a gente saiu, né? Outra vez até nessa vez estava o Ronaldo Lessa, foi o governador ainda. Ele estava dirigindo o carro. Não sei, um carro se muda e dá uma carreira na gente atrás do carro. Deu uma... Mas aí não teve também maiores consequências, não. Nenhuma. Uhum. Vocês chegaram a se proteger alguma vez, andar armado? Às vezes a gente pacava assim um revólver, mas nada de. Tinha nenhum treinamento, não tinha. Acho que até se fosse flagrado alguma coisa, se fosse reagir, acho que era cada até de O senhor não tinha treinamento no exército? Sim, tinha do exército, mas específico assim, de como partido, mas não tinha nenhuma. Ah, sim. Entendeu? E nem o treinamento do exército eu fiz assim, com nada de. Nem pensava nisso ainda, né? Uhum. Se tivesse, por exemplo, pensado, eu teria me. Né? Mas não existia, na época ainda não tinha nenhuma. Uhum. E na prisão, sobre a prisão? Como era a rotina na prisão? Você ficou quantos meses preso? 7 meses. 7 meses, nós 7. todos, né? Todos, né? 7 meses. E como era a rotina na prisão? Como era o dia a dia na prisão, assim? Olha, na prisão teve 2 períodos, né? Um período que nós ficamos, aliás 3. Primeiro foram 30 dias incomunicáveis, né? Que nós passamos no DOPS. Né? O DOPS era aqui, é uma coisa assim, tinham umas 5 ou 6 celas assim só, que não tinha ninguém, inicialmente foi só nós ficamos lá, né? O mesmo pessoal, Denis, Breno, eu e o Fernando, só o pessoal, né? Isso aí nós passamos acho que 3 meses. 1 mês incomunicável e mais 2. Mas aí era normal, só que lá não tinha espaço assim para banho de sol, para esporte, não sei o que, era só ali naquela, mas já depois dos 30 dias comunicar, já recebendo visita da família. E tem uma coisa interessante, por exemplo, Marcelo naquele tempo era bem menor, né? E quando a gente ficou aí, eles botaram um pessoal da polícia para tomar conta da gente. Só que esse pessoal conhecia a gente, né? Todo
mundo conhecia. Eu conheci jogador de futebol, ele me conhecia. E dentro dessa, tinha um cara que tinha sido meu aluno, que eu já ensinava na época, eu estudava história e ensinava. E o cara tinha sido meu aluno. Quando o cara me viu assim, ficou surpreso com aquele negócio de professor, quando ele pôde conversar. Foi que houve, não sei o quê. E esse pessoal tinha um relacionamento muito bom assim com eles e tal. Tinha só essas visitas, às vezes esporádicas, que a gente recebia assim do pessoal mais radical, mas fora disso era um relacionamento bom. Depois nós fomos lá para penitenciária, lá foi muito bom. Nós ficamos todos juntos numa cela, não tinha divisão preso político e preso. Tinha divisão só, nós ficamos numa cela única, né? Mas junto com os demais. E a gente jogava futebol e todo mundo gostava da gente, se relacionava muito bem, todo mundo nunca teve maiores problemas. Você tem alguma outra história marcante, alguma lembrança? Vou pensar aí alguma coisa. Não, foi basicamente isso, né? A tortura mesmo assim, você foi na primeira semana, né? Depois teve assim alguns episódios isolados, por exemplo, quando a gente estava sendo ouvido na Polícia Federal. Normalmente às vezes eles iam buscar a gente no DOPS, a gente ia lá, era ouvido e voltava, né? Só que um dia me levaram, né? Aí eu fui pra lá e chegou uns caras lá de Recife, militar, né? Acho que era o cara lá da cúpula mesmo, os caras. Era assim, me botaram no canto, você pode ser levado pra Recife. Ser levado pra Recife era assim que você não sabia nem se saía vivo, né? Era o centro da repressão mesmo lá no. Né? Você pode ir pra Recife, seu carro. Aí deu até bronca lá no pessoal, achando que a Polícia Federal estava sendo muito. Sem apertar muito a gente, sabe? Deu um. Aí depois disso os caras me levaram lá pro xadrez, em vez de me levar de volta, que sempre, né? Aí me levaram lá pro xadrez, rapaz, era um negócio num porão. Aí eu fiquei assustado, porque a possibilidade daí era se me levaram pra Recife eu tô, né? Bom, mas aí quando foi, anoiteceu, mais tarde eles me levaram de volta, uma outra vez. Aí eles me foram também me buscar. Aí me levaram, aí quando chegou aí no quartel eles entraram, né? Entraram, interrogatório lá, não sei o quê. Aí mandaram me botar lá no xadrez, no quartel. E tinha, no xadrez ficava, que eles chamam o corpo da guarda, ficava em soldado, né? E os caras vinham conversar. Né? Aí eu disse, eles estão aí, né? Eles eram o nome do doicode, né? Quando eles chegavam era uma verdadeira revolução aí dentro, né? Aí estão, aí eu fiquei assustado, e vamos levar para Recife, né? Levar para Recife é querer me espremer até o... Mas aí passei uns 3 dias assustado, rapaz, lá no xadrez, sozinho, assustado que só dava. Mas não aconteceu nada demais, foi só essas expressões psicológicas mesmo, que mas você era terrível, né? Um dia era uma eternidade, né, para passar. Mas não teve, fora disso, não teve grandes problemas, não. E assim, alguma coisa que o senhor poderia contar assim do processo que aconteceu assim na justiça mesmo? Vocês foram processados por enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Enquadrado né? na Lei de Segurança Nacional, né? Nós fomos ouvidos na auditoria militar, aí em Recife. Né? Nós saímos daqui na véspera, dormimos lá no xadrez, no CAI de Santa Rita, tem um xadrez da Polícia Federal, nós dormimos lá. No outro dia, logo cedo, fomos para a auditoria militar. Aí fomos ouvidos, foi uma coisa normal. Fomos acompanhados tinha a doutora Mercer, não sei se falaram, era um advogado que era especialista em defender presos políticos, né? A doutora Mercer tinha umas coisas, uma história interessante, né? Aí ela contava pra gente, né? Disse, olha, vocês não se preocupem, qualquer hora vocês vão sair. Aí ela contava uma história do Gregório Bezerra, né? Ela foi advogada do Gregório Bezerra. Aí disse, pô, o Gregório foi julgado aqui, foi condenado a 30 anos, ele já velhinho, fiquei com pena daquele velho de 30 anos, ele vai morrer na prisão. Aí fui tentar. Aí ele disse assim, doutora, eu estou muito acostumado com isso, doutora. Para o preso político, 30 anos pode ser 30 dias. Aí ela foi tentar, e não deu outro. Com pouco tempo, ele não dá aquele sequestro, ele saiu, né? Pouco tempo depois ele saiu da prisão. 30 anos pode ser 30 dias, né? Aí ela contava essa história pra gente, não. Ela tem umas histórias interessantes. Depois ela teve aqui uma época, eu estava lá no sindicato trabalhando, assim, já há muito tempo depois, inesperadamente ela entrou lá na minha sala. Já sabe como vai estar, tudo bom? Não, estou visitando aqui, vocês como é que estão, como é que vão, não sei o quê. Veio, conversou, me deu ela tinha publicado um documento lá.
E teve uma coisa, por exemplo, que ela fez que eu achei interessante. Teve uma época que eles mataram um militante, o cara era mineiro, daquela família Mata Machado, que é uma família assim, muito tradicional lá em Minas Gerais, né? Já teve ministro de Estado, governador, não sei o quê. E a morte desse militante abriu até uma brecha na censura, né? Que a Veja publicou uma notinha, porque antigamente ele só publicava nota oficial. Nada, por exemplo, a nossa prisão foi comunicada através da imprensa, nota oficial mandada pelo Exército. Os termos eram eles que faziam, foi preso fulano, militante não sei de quê, papai, era nota oficial. E essa pessoa era de uma família assim tão grande que a Veja abriu essa sessão. Bom, e ele foi dado como morto num tiroteio em Recife, numa daquelas pontes, né? Aí a doutora Mestre depois ela contou e juntou-se com outro advogado também de preso político e saíram pesquisando ali, loja por loja, ali naquela rua do centro, para ver se alguém tinha tido notícia desse tal tiroteio que ele morreu. E ninguém, eles nunca houve, cara. Na verdade foi morto mesmo, sob tortura e... Entendeu? Eles noticiaram que tinha sido um tiroteio, cara. Tinha reagido e tinha morrido. Isso aí ela pesquisou lá e disse que nunca encontrou referência nenhuma. Um outro, por exemplo, o Manuel Lisboa foi morto barbaramente, né? Foi torturado, sim, barbaramente, que queimaram ele todo ponto de cigarro, deu gangrena nas pernas, sabe? Ele ficou todo deformado, sabe? Foi uma coisa assim, estúpida mesmo. O Manuel Lisboa era um militante muito... E eu acho que eles não conseguiram nada, daí o ódio deles de ter matado ele, né? Até porque, por exemplo, a Selma era a mulher dele, eles não conseguiram, né? Ele devia saber toda a vida dela, onde ela estaria e tal, e eles não conseguiram nada, tanto que eles só foram presos muito tempo depois, e eles mataram ele barbaramente, né? Depois foi dado como morto em São Paulo, mas foi tudo aí no doicode em Recife. Essa é a notícia que a gente tem, né? Mas diga mais. Esse aí, alguma coisa, alguma história pra contar? Pode passar. Não tem assim, entendeu? Não me veio bem a memória assim, mais alguma coisa interessante. Até porque a nossa militância foi curta, né? Foi relativamente curta, e a nossa prisão, por exemplo. O tratamento que a gente teve, apesar de ter sido torturado, né, dessas torturas todas, mas foi tratamento de iniciante, né? Porque, por exemplo, naquela época o pessoal que estava na clandestinidade, a hora era matar. Podia ser quem fosse. A hora era matar, matava mesmo. Eles espremiam o cara até onde não poder mais. E a hora era matar e não tinha contemplação, né? Quer dizer, nós passamos por... foi tortura assim, no primeiro momento, violenta, assim, mas perto do que esse pessoal passou. Acho. Foi tratamento mesmo de iniciante, né? E nisso aí você conhece. Eles tinham, por exemplo, os torturadores, né? O pessoal da barra pesada mesmo, da tortura, e tinha o pessoal que vinha conversar com você, que vinha interrogar, que vinha confrontar os depoimentos, que vinha... E uns tempos depois, já aqui no DOPS, recebemos umas visitas lá do pessoal intelectual, né, deles, e veio discutir. Aí o cara chegou com um mapa assim, foi quando eles dizimaram mesmo o PCR, né? O cara chegou com um mapa assim, abriu um cronograma todo em PCR, como é que funcionava aqui em Alagoas, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, quem era dirigente, quem era isso, assim, altamente. Eles tinham tinha o pessoal da tortura pesada mesmo, e tinha os intelectuais, né? Que vinham discutir ideias mesmo. Eles montaram, acho que, uma estrutura muito pesada mesmo para isso, entendeu? Era muita gente trabalhando e sem limite, né? Sem conhecer limite. Você, nessa fase de sequestro, podia acontecer qualquer coisa com você. Então eles prenderam meu pai e minha mãe, nós ficamos num ambiente assim que tinha várias salas. Depois disso aí, depois nós descobrimos que tinha uns galpões da Petrobras que via desativado, era vizinho da cidade universitária. Isso já depois foi que a gente
que a gente viu. Então, por exemplo, meu pai e minha mãe estavam numa sala assim, a gente sendo torturado em outra sala, eles lá ouvindo os gritos, ouvindo toda. Isso deve ter sido terrível para eles, deve ter sido uma sensação para eles terrível, porque eles usavam esse tipo, entravam na sala, davam um tiro, eles achavam logo que ele tinha. É a tal da tortura psicológica, né? Para quebrar o. Vocês não chegaram a conversar sobre isso depois, não? Com? Seus pais? Não, eles até, meu pai, apesar de ser uma pessoa assim, completamente despolitizada, mas meu pai não é muito. Ele nunca sofreu nenhuma. Ele nunca. Como é que você entra num negócio desse? Ele não era politizado, pelo contrário. Entendeu? Não tinha nenhuma. Mas nunca chegou para dizer assim, não, porque como é que você entra num negócio desse? Aí, nunca, pelo contrário. Por exemplo, às vezes eles usavam, aqui ele nunca fez isso com a gente, mas falavam muito, por exemplo, o presidente vinha visitar aqui em Maceió, por exemplo, aí eles, às vezes ele recolhia aqueles presos políticos que eles prendiam. E me lembro nessa época, meu pai passou o dia todinho comigo, porque se ele ia se prender, ele ia também junto, entendeu? Eles eram muito solidários assim dentro da. Entendeu? Nunca, minha mãe também nunca chegou para qualquer reprimenda. Ah, como é que você entra no negócio desse? Como é que você faz isso? Nunca. Ao contrário, entendeu? Nunca chegamos a comentar detalhes, mas até porque ela nunca cobrou nada, nem nunca perguntou nada, nem nunca, entendeu? Ô, senhor Gerson, e assim, no período posterior, né, quando começa a abertura, a anistia, a busca por reparações, assim, o senhor teve algum envolvimento, buscou dar algum depoimento, alguma coisa assim? Não, eu entrei com aquele pedido para a comissão de anistia, né, que eles tinham uma indenização que eles pagavam, né? Então eu entrei com um pedido para mim e para Fernando, eles tinham uma indenização mais ou menos, era alguma coisa padrão, 74 mil reais, eles indenizaram a minha, Fernando. E teve algumas indenizações que foram altíssimas, né? Mas isso era para aquele pessoal, por exemplo, quem trabalhava, por exemplo, o militar, que foi caçado naquela época, foi afastado, né? Então o que é que eles faziam? Eles faziam uma projeção do que ele teria ganho, né? Se tivesse continuado a trabalhar, e tinha direito até às promoções. Daí o Lamarck ia ser general hoje, né? Os caras têm uma raiva na pergunta. O Lamarck foi promovido, né? Depois de morto, né? Entendeu? Aí entrei naquela, tentei. Porque eu já ensinava na época, quer dizer, fui atingido também pelo 477, que também se aplicava aos professores. Mas só que eu não consegui nenhum documento. Fui no colégio que eu ensinei, não tinha mais documento nenhum para ter um início de prova escrita, né? Sim. Aí não consegui, eu apenas peguei uma declaração da secretária que eu tinha trabalhado lá e tal, que fui afastado, negócio disso. Mas eles não consideraram também, não. O que eu queria não era nem indenização, eu queria o tempo de serviço. Esse período de 73 a 80, que eu fiquei praticamente, trabalho assim, esporádico. Eu queria ver se conseguia contar isso para o tempo de serviço, mas aí eles nem apreciaram, também deixei para lá. E o pessoal, quem foi afastado do trabalho por força desses atos, né? Aí esse pessoal teve uma reparação grande, teve gente que ganhou muito dinheiro, mas eu nunca tive esse interesse pela indenização. Claro que serviu, o dinheiro que eles pagaram me serviu, né? Ajudou um bocado, mas não tinha assim. Tanto que eu não entrei na justiça, eu fiz um requerimento mesmo, assim, e entrei administrativamente. Eles apreciaram lá tudo direitinho, pagaram. Eles tinham era com base, pagar tanto salário por cada ano de prisão, ou por cada, sabe? Eles consideraram o tempo que eu passei afastado, os 3 anos da universidade e os 7 meses de prisão. Nesse somatório deu para 74 mil reais. Aí eles pagaram. E eu não tive mais militância, por exemplo. Fernando, meu irmão, ele foi candidato, chegou a ser vereador aqui com Maceió, né? Ainda. Mas foi de um mandato só. Político que não tem dinheiro hoje, não se elege para nada. E eu não tive mais nenhuma militância. Hoje me limito a votar e ficar olhando e prestando alguma solidariedade, assim, alguma coisa de vez em quando. Militância mesmo. Não tive mais. Se desiludiu, alguma coisa assim? Não, eu não diria desilusão. Eu acho que naquela época era um canal que tinha. Era esse mesmo, não tinha outro.
Não restou nenhuma alternativa, a não ser essa entendeu? Quer dizer, hoje, por exemplo, depois desses acontecimentos todos aí na União Soviética, não sei o que, a gente vai analisando as coisas e vai achando que tem uns, né? Mas desilusão mesmo não tinha. Eu tive, por exemplo, minha sogra, uma época, me patrocinou uma viagem para Cuba, né? Uma viagem de turismo. Ela foi, ela e o filho, tá? E me pagaram a minha passagem mesmo. Aí eu fui. Foi 90, faz tempo, há um certo tempo já, não lembro assim exatamente. Aí nós fomos, viajamos lá, eu observei bem lá, tá? E achei o seguinte, eu acho que pra gente habituado no consumismo aqui é difícil a vida lá. Entendeu? Realmente é difícil, você não tem essas coisas de consumo, esses bens de consumo, você não tem acesso, não sei hoje como é que é, mas naquela época. Agora, por exemplo, você via o básico, você não via miséria, né? Você via pobreza, aquela pobreza digna, né? Não via miséria, o miserável mesmo, você não, né? Não encontra. Uma outra coisa, por exemplo, que eu observei é uma relativa liberdade. Liberdade mesmo, não tive nenhum. Por exemplo, em domingo, dia de domingo, nós estávamos em Havana, num hotel, e o pessoal foi para um passeio alternativo e eu fiquei. Aí eu vou dar uma saída por aí sozinho, né? E vai sempre com muito que vai sempre com aquela impressão de que vai ser seguido, vai ser observado, não sei o quê. Não tem nenhuma, sair sempre observando, assim, não tem nenhuma, absolutamente nada assim de pessoas seguindo, aquelas coisas que a gente ouve aqui, né? Outra coisa, tinha muita liberdade de terminar aquela programação oficial do turismo, você ia, saía. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que fizemos, botou a mala no hotel e fomos lá aquele restaurante, La Bodeguita, né? Um bar, um restaurante, não, um bar mesmo que tem lá, que é bem interessante, já era frequentado pelo Ernesto Hemingway, né? E tem lá o autógrafo dele, todas as personalidades, por exemplo, Chico Buarque, tem autógrafo nesse bar. A primeira coisa que os caras vão, né? Eles servem lá o morrito, né? Que é a bebida lá tradicional. E tem lá autógrafo de muitas personalidades. A gente sempre teve liberdade de ir para todo canto, sem notar nenhuma o turismo assim de alto nível, entendeu? Aqueles guias turísticos altamente preparados, entendeu? Era um nível muito bom. E não tinha nenhuma. De repente vai sempre com o pé atrás, achando que, né, que vai ter lá o. E todo mundo voltou maravilhado assim com a viagem. Chegaram até a fazer reuniões aí depois, que eram programando para ir novamente, não sei o que, e gostaram muito. Agora realmente você vê muita pobreza, né? Agora aquela pobreza digna, né? Com dignidade, não vê miséria, né? Uhum. E a Havana é uma cidade assim, muito parecida com Salvador, né? Aquela parte velha de Salvador, né? Muito parecida mesmo. Em que época eu fiz? Foi na década de 90, é? Rapaz, foi fim de 80, 90, por aí, foi em 90, acho que foi começo de 1990, eu não me lembro exatamente. Sim, entendi. Entendeu? Tá certo, então o senhor quer falar alguma coisa para a gente encerrar a entrevista? Algum comentário final? Não, o comentário que eu tenho, que eu acho, é da importância disso aí, aquilo que eu disse a você, né? O importante é que isso não caia no esquecimento. Tá? Não é para que seja assim, que as pessoas que passaram por isso sejam tidas como heróis, não há essa pretensão. Eu acho que isso não deve cair no esquecimento para que não volte a acontecer tudo aquilo que aconteceu, né? Por exemplo, a gente sabe, e hoje talvez já em menor grau, mas a tortura é uma coisa muito presente ainda para o preso comum, né? E nada impede que isso volte a acontecer com o preso político, né? Com a repressão política novamente. Então eu acho a importância disso para que a juventude tome conhecimento de tudo isso que aconteceu, entendeu? Que, por exemplo, aquilo que se fez na época, porque nós passamos por tudo isso, que a gente fazia aqui na universidade, é uma coisa normalíssima. No regime democrático é uma coisa mais que normal. Se você conta, por exemplo, que você fazia como uma grande aventura, que era entregar uns panfletos, o cara entrega isso publicamente, abertamente, coisa assim até muito mais, num teu mais violento. Sem que nada aconteça dele, né? Mas naquela época, falando isso, eu me lembrei agora de um episódio que, quando a gente foi para Recife, a gente ia viajando para Recife, no carro dele, né? Ia dois conversando, né? Aí um cara disse, não, é aquele padre, não sei o que, aquele comunista, não sei o que. Aí o outro disse, rapaz, o cara é padre, o cara não pode ser comunista, ele é padre.
Aquele é comunista. Meu amigo, aí o outro respondeu essa coisa que eu acho interessante, essa definição que ele deu. Meu amigo, cor de rosa para mim já é vermelho. Quer dizer, a visão dele, ele era tão radical que cor de rosa para ele era vermelho. Padre, entendeu? Quando outros padres podiam ser comunistas, para mim cor de rosa é vermelho, é tudo a mesma coisa. Isso mostra o radicalismo da época, né? Ilustra bem o radicalismo que pairava, né? E como era que funcionava as coisas. Tinha cara assim, verdadeiro louco, fanatizado mesmo, né? Entendeu? Esse pessoal do boicote, o cara ficava assim, corre, corre, vai-te embora, rapaz, que era pra você correr e ele lhe matar, né? Aí, mas era isso aí. Isso? É a história. Hoje eles estão aí na defensiva, né? E o pessoal com a esquerda está aí, né? Tá aí a nossa presidente, né? Infelizmente, talvez não possa fazer o que pretendeu fazer naquela época, né? Mas está lá, né? Inverteu o jogo. Inverteu, ele inverteu porque, claro que não vão fazer o que eles fizeram, né? Não dá para fazer o que eles fizeram, né? Porque senão é a mesma coisa, é o outro lado da medalha, né? Mas enquanto eles estão aí se defendendo, né? A história não perdoa, né? A história não perdoa ninguém, né? Enquanto eles estão aí se defendendo, o pessoal daquela época está né? Então, aí tem muita gente, né, que foi preso, que foi torturado, que está aí, né? Infelizmente, porque até porque não pode, não dá para fazer mesmo tudo que quer fazer, o que. Mas estão aí. Estamos na expectativa, né? Tá certo, então, Sr. Jefferson. Muito obrigado pela entrevista, né? Obrigado a vocês.